temperaturas baixando, friozinho chegando, temporada para ficar mais dentro de casa, assistindo série, filmes, enrolado no cobertor, tomando chocolate quente. Claro, você pode curtir o seu outono e inverno assim, perfeitamente. Mas neste vídeo vamos te contar como você pode explorar a área externa da sua casa de forma acolhedora e aconchegante com a utilização de lareiras externas. Eu sou a Gabi, arquiteta da Armo, bem-vindos de volta ao nosso canal. Quem aqui gosta de curtir a área externa da casa, sentir o cheirinho de grama? Ou para você que mora em um apartamento, gosta de ficar na varanda, sentir a brisa no rosto, quentinho de sol na pele? É muito bom, né? Que tal adaptar a sua casa ou apartamento para curtir a área externa em dias e temporadas mais frias? Neste vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber para ter uma lareira externa na sua casa. Dependendo da região que você mora, as lareiras externas também são conhecidas como fogareiro ou fire pit. Nos últimos anos, temos visto a introdução desse elemento em muitos projetos residenciais, principalmente após a pandemia, momento em que as pessoas começaram a observar as suas casas e ver espaços e ambientes que não enxergavam na correria do dia a dia. Muitas pessoas começaram a passar mais tempo em casa e investir em móveis mais confortáveis e na criação de ambientes mais aconchegantes para ler um livro, tomar um vinho, enfim. A lareira externa é um dos recursos utilizados para a criação de ambientes mais aconchegantes. Ajuda a criar uma extensão do lar para fora da casa, o famoso fireplace, possibilitando a exploração da área externa e jardim até mesmo nos dias mais gelados. Além da função de aquecer o local, deixa o ambiente mais acolhedor, intimista e com muita personalidade. Nesse vídeo vamos te falar sobre 3 tipos de lareira que você pode ter na área externa da sua casa, quais as vantagens de cada uma, quais as desvantagens, quais os tipos de manutenção necessária, quais os tipos de revestimento que podemos utilizar na confecção de cada uma e, se tiver, quais os tipos de cuidados que devemos tomar com cada tipo de lareira. Estão prontos? Então bora! O primeiro tipo é a lareira a lenha. Esse com certeza é o tipo de lareira mais conhecido e tradicional. E para a área externa ela pode ser feita em 2 tipos de estruturas diferentes. A primeira estrutura é a mais simples. Basicamente é revestido o local onde você vai colocar a lenha. Esse revestimento normalmente é feito de pedra. Podem ser pedras tipo paralelepípedos ou pedriscos, funciona super bem. Esse tipo de estrutura é ideal para quem quer ter uma lareira, um fogo de chão em casa, porém não quer fazer obra, não quer mexer muito nem gastar tanto. O intuito aqui é escolher um local aí no seu jardim, se tiver grama, retirar a grama e revestir com pedra para proteger a grama e certificar que o fogo ficará contido no lugar que ele foi aceso. Nós adoramos esse tipo de lareira de fogo de chão porque combina muito bem com o estilo de projeto mais rústico e, se trabalhar bem os materiais, é possível utilizá-la até em projetos com estilo industrial e contemporâneo. A lareira a lenha também pode ser feita com uma estrutura mais elaborada, com chaminé, assim como nessa foto, feita de pedra com espaço de armazenamento para a lenha ao lado, abrigando a madeira para não ficarem expostas em dias de chuva. É muito bonito e só de olhar a foto dá vontade de curtir esse espaço de tão acolhedor que fica com esse elemento no local. Pode ser que você tenha ficado com a seguinte dúvida: lareira a lenha precisa ou não precisa de chaminé? A resposta é: depende. Se a lareira for construída em um ambiente interno, a resposta é sim. Ela precisa de uma chaminé para a liberação da fumaça causada pela chama. Porém, como estamos falando de ambientes externos, não há necessidade de construir essa chaminé. Então, fica a seu critério. Você pode buscar referências na internet, observar o estilo dessa casa e decidir qual das 2 estruturas você vai escolher. A gente gosta das 2 e com bom gosto dá para utilizar tanto uma quanto outra em qualquer estilo de projeto. Ponto de dúvida muito comum que surge quando falamos de lareira a lenha é: qual é a melhor madeira
para utilizar. As melhores madeiras são as lenhas duras ou de alta intensidade, como a gente chama. O que é uma lenha dura ou de alta intensidade? É uma lenha que pesa de 350 a 400 quilos por metros cúbicos. São lenhas muito mais densas e muito menos resinosas. Por esse motivo, elas queimarão mais lentamente, produzindo um calor mais duradouro, o que é ótimo, porque não precisamos ficar alimentando a lareira ou a fogueira, como queiram chamar, o tempo todo. O carvalho, umeira, azinheira, faia, freixo, acer e bétula são exemplos de lenha dura para você utilizar aí na sua lareira. Atenção! Não se deve utilizar madeira tratada, porque quando queimada, ela pode liberar produtos tóxicos nas fumaças e nas cinzas. Então, cuidado, não utilize madeira tratada de jeito nenhum. Um dos revestimentos mais utilizados para a confecção de lareiras a lenha é a combinação de alvenaria com pedra. Porém, você pode combinar a alvenaria com porcelanato, ou até mesmo fazer a base com chapa metálica, que estão utilizando muito. A maior vantagem de ter uma lareira a lenha é ouvir o estalo do fogo. Você já viu uma fogueira? É agradável de ver e ouvir o crepitar do fogo, além de se tornarem um ponto de destaque no ambiente. E, de maneira geral, esse é o tipo de lareira de fogueira com um custo de execução mais baixo. Porém, há algumas desvantagens nesse tipo de lareira. A principal desvantagem é que não é um produto sustentável, pois o seu combustível é a madeira e é produzido monóxido de carbono na queima da madeira. Essa queima gera bastante fuligem e fumaça, além de ser trabalhosa sua manutenção. É um produto pesado para carregar na hora da compra, armazenamento, manuseio e limpeza das lenhas e cinzas que sobram após a sua utilização. Falando em limpeza e manutenção, se você escolher a lareira a lenha para sua área externa, o primeiro passo para deixá-la sempre limpa é fazer a remoção das cinzas. Mas lembre-se de pensar primeiro na segurança. Portanto, para realizar essa tarefa, espere que as brasas se apaguem completamente, evitando possíveis queimaduras. Você pode fazer essa remoção com uma vassourinha e uma pá. Se a sua lareira possui uma porta de vidro ou uma proteção de vidro, uma dica é aplicar um pouco das cinzas no pano úmido ou papel de jornal antes de passar por cima dessa superfície. Isso vai ajudar na remoção da fuligem do vidro. Depois disso, é só passar um outro pano úmido ou um papel de jornal limpinho para sua porta ficar brilhante. O segundo tipo de lareira que vem sendo bastante utilizado é a lareira a gás. Esse é um tipo de lareira que não precisa de lenha para funcionar e não precisa de um duto para exaustão ou exaustor. É considerada uma solução saudável e limpa, porque diferentemente da lareira a lenha, ela não emite fumaça nem fuligem. Para instalar uma lareira a gás, é preciso que ela tenha uma ligação com a tubulação de gás. Pode ser encanado ou de botijão. E uma fonte de energia elétrica para acendimento. Igualzinho é feito na instalação de um fogão. Atenção! Quando você for adquirir essa lareira a gás, recomendamos que você cheque com o vendedor ou com o fornecedor do produto 3 pontos. Abra o bloco de notas aí no seu celular ou pegue um papel e uma caneta para anotar e não esquecer de verificar, tá bom? Primeiro ponto: para evitar acidentes, verifique se a lareira que você quer comprar possui sistemas de segurança regulamentados pela ABNT. Se você não sabe o que é a ABNT, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Segundo ponto: certifique com o vendedor de que a lareira possui uma válvula que corta o fornecimento de gás, caso a chama apague, evitando que o gás se espalhe pelo ambiente. Terceiro ponto: questione o vendedor se o produto que ele está te vendendo possui um sistema que mede a quantidade
quantidade de gás carbônico no ambiente e desliga automaticamente quando a quantidade desse gás for considerada imprópria para o ambiente, combinado? O consumo de gás dependerá do gás a ser utilizado, se será o GN, o gás natural, ou o GLP, o gás liquefeito de petróleo. Mas, para dar uma ideia para vocês, de maneira geral, o consumo varia de 250 a 350 gramas por hora para lareiras de até 1 metro e de 350 até 450 gramas por hora para lareiras de até 1,80 metro. Há uma diversidade de materiais que podem ser utilizados para revestir essas lareiras. Podem ser feitas estruturas de alvenaria com pedra, alvenaria com porcelanato, de madeira, pedras naturais, metais, enfim, tantos materiais que a torna muito versátil e capaz de se encaixar em diversos estilos de projeto. Outras vantagens desse tipo de lareira são, como eu disse no início, não produzem fumaça nem fuligem, deixando o ambiente muito mais limpo, não prejudica a saúde e é mais sustentável. Otimiza o espaço, você não precisa de um local muito grande para fazer a instalação, é mais eficiente no aquecimento do ambiente. Com 1 metro linear de lareira a gás, é possível aquecer 130 metros cúbicos e mantém o calor por mais tempo. Ainda que o fogo já esteja baixo, as pedras vulcânicas permanecem quentes, o que mantém o ambiente quente por mais tempo do que se é esperado. Além de ser mais simples o seu abastecimento, economizar tempo, porque não será necessário carregar sacos de lenha na hora da compra, armazenamento e alimentação da lareira. As desvantagens desse tipo de lareira é que seu fogo é estático, não é tão belo, dançante, sonoro igual o fogo proveniente da lenha. E não é tão simples fazer a sua instalação, pois precisa de um ponto de gás e uma fonte elétrica para isso. Às vezes será necessário fazer uma pequena obra para instalar esse tipo de lareira. Comparado aos outros dois tipos de lareira, essa é a que tem o maior valor de investimento. Sua limpeza é muito mais simples do que a limpeza da lareira a lenha. Você pode fazer a limpeza com um pano úmido e torcido com água e detergente. E não é recomendável utilizar produtos químicos e abrasivos para não danificar a lareira ou os queimadores. O terceiro e último tipo de lareira que vamos falar nesse vídeo é a lareira ecológica. A lareira ecológica é um aparelho sustentável que possui uma câmara de álcool que entra em combustão a partir da pressão atmosférica e, por isso, produz chamas de fogo com o auxílio desse produto inflamável. Diferentemente das lareiras tradicionais, essa opção não precisa de lenha, gás, carvão ou qualquer outro material para criar as chamas. Para fazer a lareira funcionar, basta abastecê-la com álcool diretamente na abertura da câmara, utilizando bombas ou copos. Se você quiser acendê-la, só precisa usar um isqueiro com haste metálica comprida que geralmente vem junto com a lareira. Assim, o fogo ficará aceso enquanto houver álcool no queimador. Dessa forma, 1 litro de álcool pode durar em média de 2 até 4 horas. Essa variação deve-se à abertura deixada no queimador e também ao fluxo de ar que tenha no local. Quanto maior o fluxo de ar e a abertura deixada no queimador, maior e mais intensa será a chama e mais rápido será o consumo de álcool. Qual álcool devo utilizar? O álcool recomendado para utilizar neste tipo de lareira é o álcool etílico de 92,8 graus, que pode ser comprado em supermercados, drogarias e lojas de produtos de limpeza. Não há necessidade de nenhum tipo especial de álcool ou bioetanol. Esse tipo de lareira não emana fumaça, não sendo necessário utilizar duto de exaustão ou chaminé. Assim, o aquecimento é mais eficiente do que numa lareira convencional, pois não há perda de calor por essas estruturas. Há várias vantagens na utilização desse produto. São de fácil instalação, ele vem como se fosse uma caixa de inox já pronta e basta você encaixar essa caixa na estrutura que você desejar. Pode ser uma base de alvenaria revestida
revestida de pedra ou porcelanato. Pode ser uma estrutura de madeira, pedra natural ou metal. O importante é que esse material seja resistente ao calor. Outra vantagem é que a lareira ecológica não exige modificações nas estruturas existentes. Pode ser inclusive portátil e colocada em diversos ambientes internos e externos. Uma lareira de 60 centímetros traz um conforto térmico para ambientes de até 40 metros quadrados. O valor de investimento da lareira ecológica é mediano. É maior do que o investimento da lareira a lenha e menor do que o investimento da lareira a gás. Enquanto a lareira está acesa, não há nenhum cheiro. Só quando o fogo é apagado que surge um leve odor que é rapidamente dispersado, igual quando a gente apaga uma vela. É um produto sustentável, pois a queima do álcool gera vapor de água e dióxido de carbono em pequena quantidade que não são prejudiciais à saúde, e a geração de monóxido de carbono é insignificante. A desvantagem desse tipo de lareira é que não possuem um abastecimento contínuo, como a lareira a gás, por exemplo. É necessário abastecê-la à medida que for acabando o álcool. Como a lareira a gás, a limpeza deve ser feita periodicamente, com um pano úmido e detergente. Pessoal, estamos falando aqui de fogo, independente se é a lenha, carvão, gás ou álcool. Por isso, precisamos tomar muito cuidado sempre que formos manusear essas lareiras. Nunca utilize produtos químicos e abrasivos na sua lareira e queimadores, pois eles podem danificar permanentemente o seu aparelho. Com o tempo de uso, devido ao calor do fogo, é normal que surja uma coloração amarelada no tampo do queimador. Essa coloração não é ferrugem, não é defeito e não altera em nada o funcionamento da sua lareira. Para realizar essa limpeza, é necessário esperar o fogo extinguir naturalmente. Mas, se você quiser apagar antes disso, pode utilizar uma ferramenta de controle da chama, fechando a tampa sobre o queimador de forma segura. Jamais deixe o acendedor, fósforo ou isqueiro perto de crianças. Coloque-o sempre em lugares altos e seguros para não haver riscos de queimaduras. Nunca utilize água para apagar o fogo, principalmente nas lareiras a gás e ecológica. O choque térmico pode estragar de vez a sua lareira. Espere a chama se extinguir sozinha. Mantenha a sua lareira sempre limpa, qualquer que seja o tipo de lareira que você tenha. É importante falar que existe sim um cálculo para dimensionar o tamanho ideal de lareira para aquecer o ambiente. Mas esse cálculo faz mais sentido quando falamos de ambientes internos. No caso das lareiras externas, o propósito é diferente. A ideia é reunir a galera em volta do fogo mesmo. Espero que eu tenha te ajudado a esclarecer algumas dúvidas sobre lareira externa, fogo de chão, fogueira, fire pit, fireplace, enfim. Mas se restar mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para não perder mais nenhum vídeo. Ah, e aproveita para mandar esse link para sua esposa, seu marido, vizinho, vó, neto, para contar para eles que você vai fazer uma lareira dessas aí na sua casa e para incentivar eles a fazerem na casa deles também. Muito obrigada pela sua companhia, eu fico por aqui e até a próxima. Beijo!